Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Glória a Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Glória a Deus. Versículo de número 7. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Podeis assentar? Amados irmãos, quando o pastor Messias estava falando aqui sobre ter escutado um som e achado que era o som da volta de Jesus, isso, nos últimos dias, isso tem acontecido comigo também. E às vezes eu estou dentro do meu quarto e vem ali a presença forte do Espírito Santo e a gente começa a chorar, a gente começa a imaginar como será a nossa vida com Deus. Domingo lá na Fonte de Água Viva eu disse para os irmãos: se você sonha, se você começa a sonhar com o arrebatamento da igreja, mas você não está fazendo parte, você tem que começar a olhar para a tua vida, e ver: Deus, tem um trem errado aqui, me mostra aqui, para que eu possa subir, porque eu não quero ficar para trás, E eu estava vindo de São Paulo certa vez, estava eu, minha esposa, minha filha mais velha e um rapaz que era da igreja, e eu comecei a ouvir aquele hino Glória, Glória, Aleluia, dentro do carro, e ali eu fui tomado em línguas estranhas e comecei a chorar, e eu olhei para o céu estava muito bonito, e o sol entre nuvens, e eu tive a sensação que eu ia ser arrebatado naquele dia. Aí eu falei: Jesus, é hoje. E eu tinha assim, uma certeza muito grande, naquele dia eu ia mesmo e tal. Mas eu acho que Jesus não me levou por causa dos outros que estavam ali no carro, Então eu estava dirigindo, eu falei: ô Jesus, nem para ter um outro dirigindo aqui, para a gente poder estar indo. Mas eu quero dizer aos irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui, que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o espinho na carne. E eu já vi vários pregadores, vários teólogos, várias pessoas de conhecimento bíblico, dizendo: o espinho na carne é isso, o espinho na carne é aquilo, o espinho na carne é aquilo outro, o espinho na carne é não sei o quê. Mas na verdade, aquilo que nos convence ser esse espinho na carne, que o próprio apóstolo Paulo diz que foi colocado nele por Satanás, para que ele não ensoberbecesse, ou seja, que ele não ficasse soberbo diante da situação que ele se encontrava. Paulo, ele foi um dos maiores abridores de igreja, pregadores da palavra de Deus no tempo de Jesus. Hoje, talvez você possa pensar assim: mas ele abriu muitas igrejas e tal, aquele negócio todo. Sim, mas hoje nós temos, por exemplo, ministérios que tem 4.000 igrejas, 5.000 igrejas, igreja em 180 países. Passou Paulo, concorda comigo? Passou Paulo. Só que Paulo,
Ele pede por 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho dele. E Deus falou: não, se você tem que gloriar, glorie-se no meu nome, porque a minha graça te basta. Aleluia. Nós estamos vivendo, eu tenho falado isso constantemente, tem sido assim, repetitivo nas minhas pregações, mas eu tenho dito que o pastor Messias falou que, parafraseando algo que ele disse aqui, que a igreja, ela está drogada, né? Eu vou mais além um pouco. Nós estamos vivendo hoje talvez o pior período do cristianismo no mundo. Por quê? Porque os corações mais duros não estão lá no mundo, eles estão dentro da igreja. Eles não estão lá fora. Você chega lá fora, está todo mundo querendo ouvir uma palavra. Está todo mundo querendo ouvir uma palavra. Ouvir: ó, Jesus te ama, Jesus tem algo, Deus tem uma bênção para você. Ó, vem para a casa do Senhor, Deus tem mudança na tua família. Deus pode tirar teu filho da droga, da prostituição. Todo mundo lá fora quer ouvir isso. Mas as pessoas que estão dentro da casa do Senhor não querem jamais que um pastor suba no púlpito e fale: você precisa consertar a tua vida com o teu marido, você precisa consertar a tua vida com teus filhos, ó, você precisa ser um bom pagador, ó, você precisa ser isso. Não quer ouvir isso, não. E aí, quando existe uma população dentro da igreja que ela é flutuante, e o tempo médio dela na igreja é no máximo 1 ano. Quando ela começa, o negócio começa a estreitar para o lado dela, ela vaza para outro ministério. Pastor, vou sair da igreja porque o ciclo de oração não está indo legal. Tem uns irmãos ali que fofoca, tem uns irmãos que não sei o que, tem uns irmãos que não chega na igreja e não fala comigo a paz do Senhor, e não sei mais o que. Arruma um tanto de lorota, um tanto de lorota, papagaio, né? Igual o José da Ana Maria Braga. Arruma um tanto de lorota para poder sair da igreja. Mas ele sai por quê? Porque na hora que começa a se pregar a palavra, e a palavra começa a confrontar o pecado, aí ele pega, espirra e vaza fora. Vai para outro lugar. Só que chega lá no outro lugar, quando começa a espirrar lá também, ele pula para outro. E aí ele começa a ir aonde? Irmãos, não é julgamento, isso é constatação. Eu não prego nada em cima de julgamento de ninguém. Eu prego o que eu constato. Aí ele começa a ir naqueles lugares onde venha e receba uma vela ungida, venha e receba uma flor ungida, venha e receba não sei o que lá, um feijão ungido, não sei, vai para esses lugares. Só que nesses lugares não tem palavra. Não tem palavra que confronta pecado. E a palavra do Senhor, amados irmãos, ela é para confrontar pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado. Então, se você está num lugar onde você está recebendo o alimento, e o alimento está sendo bom para você, está te fortalecendo, mas você fica: não, eu vou ficar aqui não, porque aqui o chicote come, eu preciso sair vazado. Meu irmão, você está perdendo a sua salvação. Você está jogando sua salvação no lixo. Por quê? Porque quando Deus ele dá uma palavra para o ministro ministrar, primeiro aquela palavra vai falar com o ministro. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro vai falar com ele, para depois ela ir para a igreja. Primeiro ela desce aqui para ir para lá. Aleluia. O pastor estava falando do remédio, e quem falou? O chicote está batendo em mim aqui, ó. O chicote estava batendo em mim, o pastor estava falando ali, estava em mim também, viu, pastor? Em mim também, viu? Então, em mim também. Mas o problema é que a palavra do Senhor diz que a graça do Senhor nos basta. Mas para muitos, essa graça é pouca. Para muitos, ele precisa de uma bajulação. Ele precisa ser o centro das atenções. Ele precisa ser aquele, né? Toda igreja tem aquela pessoa que é pau para toda obra. Toda igreja tem. E não é todo crente que é assim. Mas eu tenho um pensamento comigo e um desejo no meu coração. Lá na nossa igreja nós temos uma só. Nós temos uma pessoa idosa lá na igreja, né? Uma senhorinha lá. E o marido dela. O meu sonho era ter pelo menos 10. Daquelas do corpo, que bate o joelho no chão e Deus ouve.
Aleluia, Jesus. O meu sonho era ter 10 daquelas lá. Glória a Deus. Entendeu? Daquelas que bate o joelho e pode a casa cair, mas já está lá. Filho. Aleluia. Glória a Deus. Aí as pessoas pensam assim, pastor, mas e os outros irmãos? Não, aqueles irmãos vão aprender com eles. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas, os homens mais velhos ensinam os mais novos. Aleluia. Ninguém, pastor Messias, não tem a experiência que ele tem hoje. Se ele não tivesse começado lá atrás e alguém pegado na mão dele e ensinar, eu não teria chegado aonde cheguei até hoje. Sou mais novo que o pastor Messias. Tem pastor Messias como professor. Por quê? 40 anos de ministério ou mais, né? 40 anos de ministério, 40 anos pregando o evangelho, aguentando bucha de crente enjoado, chato, porque tem crente que é chato, irmãos. Tem crente que misericórdia, só o sangue de Jesus. E a gente às vezes tem que engolir cada sapo desse tamanho, porque ele não quer ouvir a verdade. Muitas das vezes não é o problema na casa do Senhor que te machuca o problema. Muitas vezes o espinho na cara do Senhor é o crente que o Senhor tem que lidar com ele. E aí as pessoas falam assim, pastor, mas o senhor é doido de falar isso, o senhor é visitante na igreja. Mas eu sou visitante aqui na igreja hoje, mas não deixei de ser pregador da palavra. Aleluia, glória a Deus. E no dia que o pastor for lá, está me devendo duas visitas, no dia que for lá pregar na nossa igreja, tem total liberdade de pregar o que o Espírito Santo mandar. Aleluia. Total liberdade. Eu me lembro de um dia que eu fui pregar lá em Pedreira, pro lado de Jaguariúna, né, velho? Amparo. Fui pregar lá. Irmãos, eu cultuo a Deus com liberdade. Eu cultuo a Deus com liberdade. Eu acho que nós cultuamos a Deus, nós somos servos, porém nós somos livres. E eu cheguei lá para ministrar. Estava muito frio, eu cheguei de paletó e tal, só que eu estava sem gravar, estava com a blusa muito forte, sem gravar. O pastor chegou e eu fui convidado por um presbítero uns 3 meses antes dessa ministração. Então eu sempre gostei muito de ir no monte, e eu trabalhando, eu subi para o monte pedindo a Deus uma palavra e tal. Quando eu cheguei lá na igreja era na roça. O pastor sentou 2 cadeiras de mim assim, não deu nem papo para mim, na hora de me apresentar, ele não sabia meu nome. E aquilo, essas coisas ferem a gente, irmão. Você chega num lugar, você quer ser bem recebido, né? E tal, e me tratou meio com casca e tudo, né? Eu falei, Jesus, se não for para me falar nada, glória a Deus. Eu vim a convite, eu vou embora e amém, o Senhor faz a obra. Ah, irmão, na hora que eu passei a mão no microfone, parece que eu sumi dali. E o Espírito Santo falou com aquela igreja. E as irmãs do ciclo de oração sentadas assim à direita. E você via as irmãs chorando. Quando acabou o culto, terminei a mensagem, passei para o pastor. Eu ia vir embora no outro dia de madrugada. O pastor virou para mim, irmão, pelo amor de Deus, você tem que pregar aqui amanhã de novo. Tudo que o irmão pregou, é o que eu estou passando aqui, que não sei o quê. Eu falei, não, eu não, irmão. Espírito Santo. Aleluia. Eu não te conheço, não conheço a tua igreja, Espírito Santo. Nós passamos, nós que somos obreiros, muitas vezes, amados irmãos, esse espinho na carne é a intransigência que muitos trazem para dentro do ministério. Porque as pessoas, às vezes, o senhor falou, né? Vinde a mim, quem está oprimido, cansado, que o fardo é leve, eu vos aliviarei. Mas muitas das vezes, nós pastores mesmo, colocamos um jugo muito pesado na igreja. Colocamos um jugo pesado porque nós achamos que não, tem que ser assim, assado, não sei o que, papapá e tal, que negócio todo. Mas aí muitas das vezes nós mesmos, como liderança, não vivemos aquilo que nós pregamos. Isso acontece, irmãos. Nós recebemos lá na Fonte de Água Viva gente que vem de vários lugares. E a nossa igreja é uma igreja de muito ensino, de ensinar mesmo. Então o que acontece? Quando chegou uma leva de pessoas lá, eu comecei a perceber que o pessoal não sabia o que era arrebatamento. O pessoal não sabia de segunda volta de Jesus. O pessoal não conhecia o que era grande tribulação. E isso me assustou. Porque se há 2000 anos atrás
Os apóstolos já perguntaram para Jesus que dia que ele ia voltar. Imagina agora, Jesus está voltando aí, ó. E aí eu bati em cima, irmãos. Pregando, escola bíblica, ensinando, batalha espiritual, ensinando e tal. Um belo dia, o Senhor falou, nós vamos fazer uma limpeza na casa dos irmãos. Fui na casa de alguns irmãos e falei para os irmãos, você vai orar? Fui lá na casa, orei, falei, agora você vai orar. Você vai mexer em tudo que tem na sua casa. E aquilo que você pegar, que você não sentir bem, você separa. Você vê que esse negócio separa. Sexta-feira era dia. Chegava na igreja, gente com roupa, com saco de trem, e nós indo pro monte queimando aqui. Mais de 1 mês e meio fazendo uma limpeza na casa dos outros. Tinha casa que tinha terço. Tinha casa que tinha imagem aparecida. Já crente. Calendário. Conta de Umbanda. O último lugar que nós fomos fazer a limpeza foi na igreja. O último lugar. Lembro direitinho. Acabou a escola dominical, né, Lucimar? Fomos limpar a igreja, lavamos e tiramos coisas de dentro da igreja, que estava dentro da igreja, escondido lá do fundo lá. Você tem uma ideia? Subíamos para o monte, íamos queimar as coisas, batalha espiritual travada. A gente escutava arrastar de corrente, cachorro latindo, mas não é cachorro, não, é no mundo espiritual mesmo, visão a de ver. E as pessoas muitas das vezes não dão valor aos seus pastores. Irmãos, quando o chicote vem para a igreja, vem primeiro é no nosso lombo, não é, pastor? Vem primeiro é em nós. E às vezes a gente fica com dó de repassar aquilo que tem que passar para a igreja, porque às vezes Deus quer tratar com as pessoas. As pessoas hoje conhecem um Jesus de tudo quanto é jeito. Jesus cor-de-rosa, Jesus homossexual, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus não sei do que, Jesus amarelo, preto, índio. Conhece Jesus de tudo quanto é jeito. E quer servir Jesus do seu jeito. E esquece que isso aí é uma forma de apostasia. Apostasia não é só o esfriamento espiritual. Apostasia também é você servir a Deus do seu jeito. A maneira de servir Jesus está descrita aqui, ó, na palavra de Deus. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que a palavra manda eu servir. Paulo, para ele servir a Cristo, ele precisou cair. Ele precisou cair lá no chão e viu uma luz muito forte lá e falar: Paulo, Saulo, por que tu me persegues? E Deus fez uma mudança tão grande na vida que até o nome dele mudou. De Saulo para Paulo, né, pastor? Nem o nome. Mas ele teve que cair. As pessoas hoje, elas querem chegar na casa do Senhor e falar assim: Deus, ó Pai, é o seguinte, eu estou com esse problema aqui, eu preciso que resolve agora. E a pessoa acha que Deus simplesmente vai bater um carimbo ali e resolver o problema. A pessoa não quer dobrar o joelho e chorar nos pés do Senhor, se humilhar diante de Deus. Ela quer um Deus empregado. Ela quer um Deus empregado, um Deus que ela fala assim: Deus é agora, e aí é agora. Ó Deus, meu carro, eu quero um carro novo hoje. Aí o carro para ali, vem com laço e tudo. A pessoa quer isso. A pessoa ela quer o seguinte: Deus, salva o filho do fulano, porque o filho do fulano está nas drogas. Mas às vezes a filha está na prostituição dentro de casa. As pessoas hoje querem muito falar para o outro lá, mas esquece dele mesmo. E aí o que vai acontecendo? O que acontece com o carvão quando você tira ele da churrasqueira, pastor? E vai se apagando. Mas ele apaga de uma vez? Não. Ele vai se apagando. As pessoas hoje, elas esquecem da adoração. As pessoas esquecem que adorar ao Senhor em espírito e em verdade
estar ali, Pai, eu estou aqui, ó Pai, meu coração está assim, meu coração dói, eu estou gemendo aqui, mas eu estou aqui, Pai, eu preciso de um conserto nessa área, então trata em mim, Pai, me molda segundo o teu caráter, me molda segundo a tua vontade, Pai, eu quero trabalhar na tua casa, mas eu preciso primeiro ser tratado, porque eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade, Pai, de tirar, de esquecer aquilo que me foi falado lá quando eu era adolescente. Quantos crentes dentro da igreja frustrados? Por quê? Porque ele fez uma meta para a vida dele quando ele era criança. Não, quando eu crescer, adolescente, eu vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu vou casar, eu vou ter filho, as mulheres, né? Vou ser mãe, vou ter isso. Só que no meio do caminho a trajetória mudou. Meu Deus. No meio do caminho você desviou para o outro lado lá e aí deu errado. E os sonhos que você tinha, você não viveu. Mas se Deus fez uma promessa para você, você tem que ler lá em Lucas 1,37. As promessas que Deus fez, Deus é fiel para cumprir. E, amados, eu digo para as pessoas, nós somos os responsáveis por muitas bênçãos não terem chegado a nós até hoje. Nós é que somos os responsáveis. Na hora de você ganhar o 10 ali, de você tirar o 10, você... Não, mas eu vou esperar um bocado, nem a hora. Eu tenho lidado com algumas pessoas com dificuldade de perdoar. E eu já vou te dizer uma coisa, meu irmão. Se você tem essa dificuldade, começa a jejuar e orar e pedir a Deus para tirar de você. Porque se você não perdoar, tu não entra lá no céu, não. Aleluia. Se você não perdoar. E tem coisas, amados irmãos, tem coisas, eu gosto muito de ler, né? Então eu tenho um livro que chama A Isca de Satanás, ofensa. E esse livro fala que as maiores ofensas não vai ser quem está lá fora que vai fazer com você, é quem anda com você, é quem parelha com você. Ministério, pastor tem 40 anos de ministério, tem bem menos, mas as maiores feridas foi de quem andou comigo, foi de quem andou comigo aqui, ó. Foi de quem andou comigo. Jesus estava na mesa lá, sentado, comendo, bebendo. Com algum traidor. As maiores ofensas não vêm de quem estava lá fora, vêm de quem andava comigo. Que depois virou para mim, e eu tenho algo comigo. Para mim, quem é ingrato é sem caráter. Para mim, quem é ingrato é sem caráter. Porque um dos sentimentos mais bonitos é a gratidão. Se um pastor, um obreiro, uma pessoa do ciclo de oração chegou na tua casa e falou assim: oi irmã, eu estava lá em casa, mas eu senti de vir aqui orar com você. Tem irmão que é capaz de dizer assim: não, fala que eu não estou aqui não. Eu não estou em casa, não tem. Não, manda mentir. E talvez era naquele dia que a sua cura chegava. Talvez era naquele dia, aquele irmãozinho que você não dava nada por ele. Aquele irmãozinho que você não dá nada para ele ficar sentadinho lá no canto lá. Ele foi lá na tua casa para te entregar uma bênção. E você não deu nada por ele. Aleluia. Você não deu um copo d'água para ele. E aí eu me lembro daquela passagem quando Jesus fala assim, no setembro: se você não for conhecer, bate até o pó da sandália, não traz nem o pó. E volta. Aleluia. Quantos que nós não recebemos na nossa casa? Às vezes porque está cansado, às vezes porque está todo desanimado hoje, quer ficar quieto em casa, mas talvez é daquele ali que Deus ia usar para falar com você. Apóstolo Paulo fala desse espinho na carne, e muitas vezes esse espinho na carne é a nossa soberba, é o nosso orgulho, é nós acharmos que somos melhores do que os outros, somos melhores do que ninguém. Mas a Bíblia fala uma coisa sobre nós, que tem pessoas que eu acho que nunca leu isso na Bíblia. A Bíblia fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Povo que alcançou misericórdia. Pastor Messias falou aqui, né? Tem gente que gosta de jogar a gente para baixo. Ah, você é isso, você é aquilo, fulano. Pai, que é isso? A igreja lá só tem 10 pessoas, que não sei o quê. Ah, não, que não vai para frente, não. Só, amado irmão, aprenda uma coisa.
Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você vai aonde a Bíblia diz que você vai. E você não tem que ficar andando segundo os parâmetros do mundo, não. Porque existe um parâmetro para você chamado Espírito Santo. Aleluia. Nós não andamos segundo a moda do mundo, não. Nós andamos segundo o Espírito Santo. Fala para nós andar. Porque nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer um que fica para beirada de esquina aí, não. Em beira de boteco, caçando não sei o quê, caçando conversa. Não. Nós somos cristãos. Se nós, amados irmãos, não fizermos a diferença nessa terra, quem fará? Quem fará? Se nós, como servos de Deus, não fizermos a diferença, quem fará? Porque o povo do mundo não vai fazer a diferença. Glória a Deus. Amados irmãos, se Jesus não voltou até hoje, é por causa da igreja. A igreja é a noiva. Se ele não voltou, é porque a noiva ainda está sendo adornada. Agora, para nós, homens, mulheres, nós que fazemos parte da noiva, que somos a noiva de Cristo, a igreja, nós merecemos finas joias e não bijuteria. E tem gente que fica trocando o seu direito de primogenitura, fica trocando os seus adornos, porque toda noiva é adornada com finas joias, com um vestido que é de pura seda, com um colar que é de pérolas, né? Brincos de ouro. A noiva é adornada. Que noiva que você vê lá que não vai com um brinco, com um colar, não vai com aquele negócio na cabeça, que tiara e tal. Só que a noiva de Cristo, ela vai adornada só com coisas preciosas e não com latão, trem de R$1,99, bijuteria que você lava lá e fica tudo preto nos dedos. Não, negativo. A noiva de Cristo não. E outra coisa, a noiva de Cristo ela não é prostituta para ser tocada por ninguém, não. A noiva de Cristo só pode ser tocada pelo noivo. E o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, é que traz o adorno para a noiva. Decanta lá, balaço, ele canta lá. E balaço, ele canta lá, balaço. O amigo do noivo, que é o Espírito Santo, é ele que traz os presentes para a noiva. É ele que traz. Porque o noivo está preparando o lugar. A palavra do Senhor diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e vou nos preparar lugar. Ele está preparando o lugar das núpcias, irmão. Aleluia. Decanta lá, balá. Nós temos que parar, irmãos, com essa infantilidade, essa criancice, essa meninice, de ficar só alimentando leite. Está na hora de comer um vatapá, comer uns negócios, uns mocotós, tem mais forte, porque a caminhada é longa. Quando Elias entrou na caverna, o que Deus fez? Elias estava depressivo dentro daquela caverna. E o mais interessante, ele tinha acabado de matar 850 profetas de Baal, de Azera lá, né? E tal. E aí Jezabel fala uma palavra, Elias vai e ele entra numa depressão de uma vez só. É o primeiro caso que eu vejo que de um dia para o outro o camarada entrou em depressão. E ele vai para a caverna. E a palavra do Senhor diz que veio terremoto, veio vento, veio chuva, e Deus não estava em nada daquilo. Na hora que veio a brisa, o Senhor fala com ele. E como que Deus tratou aquela depressão de Elias? Primeiro, com sono, né? Que Elias mandou ele dormir mesmo, né? Dorme e depois com comida boa. Os corvos trouxe para ele lá carne, trouxe lá aquele negócio para ele lá e comeu. Come, depois acabou de comer, come de novo. Você vai andar aí depois de 40 dias, né? 40 dias lá. Mas Deus tratou ele primeiro. Deus mostrou para ele que mesmo ele estando na caverna, ele não estava desamparado. Talvez tu está dentro da caverna e está achando que está sozinho. Tu não está sozinho não, sabe por quê? Porque um dos atributos de Deus é a onipresença. Ele está em todo lugar. O mal da pessoa é achar que está no fundo do buraco e está sozinho. Não, Deus está lá também. Ele está lá também. Às vezes você está esperando uma mão vir de cima, a mão está do teu lado. Glória a Jesus.
Nós precisamos, amados irmãos, o pastor falou aqui, né, de uma reforma. Eu não acho que de reforma, eu acho que a igreja tem que viver o último avivamento aqui na terra. Glória a Deus. E o avivamento, irmãos, ele nasce dentro da igreja. Há poucos meses atrás, eu não sei se o senhor chegou a assistir, lá nos Estados Unidos, entraram uns jovens dentro da igreja lá, ficaram mais de 150 horas orando. Nós, para orar 5 minutos, não dá o que dá para orar. O senhor acredita que eu fui interpelado porque eu vou no monte? O senhor lembra um dia que o senhor falou para mim assim: ei, irmão, você está firme, você gosta do monte, está sempre no monte orando por nós, o senhor lembra? Um dia falaram para mim: não, você tem que parar de ir no monte, está indo demais no monte. Mas peraí, meu filho, eu tenho que buscar, uns buscam no quarto, eu busco no monte. Aleluia. Uns buscam deitado, eu oro deitado, eu oro sentado, eu oro de joelho, eu oro de como quiser, isso aí é problema entre eu e Deus. Isso aí é entre eu e Deus. Aleluia, glória a Jesus. Mas é o que eu falei, às vezes você está no óleo, você está ardendo no óleo, o irmão vem com balde de água fria. E aí a gente tem que ter sabedoria, porque eu vou falar uma coisa aqui, os irmãos vão achar até estranho, mas não se escandalize. Tem preguiça que pega nos outros. Tem gente que é preguiçoso, que ele encosta no ser e passa por ser a preguiça. E aí você era de oração, você já começa. Já não tira ali 20 minutos. Você começava a orar meia hora, você para. Você não levanta 3 horas da madrugada mais para orar. Ah, tá fazendo frio. Parece que eu vou ficar quieto na cama mesmo. E tal. Já aconteceu isso comigo. Que o pastor falou que aconteceu com o senhor dele. Joelhar e orar, e dormir orando e acordar e continuar orando. Já aconteceu isso comigo várias vezes. E tal. Hoje, quando eu vou orar de madrugada, eu nem oro baixo, eu já oro alto para não dormir de novo. E tal, aí a idade vai chegando também, a gente vai ficando mais, né? E tal. Aí eu já oro alto, que é para poder. Eu levanto, como alguma coisa e aí eu vou orar, porque aí eu desperto o estômago, né? Aí eu não durmo. Tá, é estratégia que a gente tem. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite, a palavra do Senhor diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Eu quero falar uma coisa para você, aprenda aí, pega uma palavra rema para a sua vida aí. A palavra rema é aquela palavra que na hora que o pregador solta ela, se você pegar ela, você muda a sua vida. Na hora que você está na angústia, na hora que você está ali triste, na hora que você está ali achando que não tem ninguém por você, é nessa hora que você tem que ser mais crente. É nessa hora que você deve dobrar teu joelho e falar com Deus. É porque aí vai sair a oração que verdadeiramente vai vir lá do âmago. Aleluia. E se você começar a orar e começar a chorar e começar a embargar, não esquenta a cabeça não. O Espírito Santo intercede, sei lá, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Na hora que você está passando no vale, na prova, meu irmão, é ali, ó, é que a prova de fogo vem mesmo, é ali que você tem que orar e falar com Deus: ó Deus, eu tô na prova, mas o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Um dia eu li essa palavra, eu ficava assim, mas vara e cajado, Senhor, que vara e cajado vai consolar? E o Senhor falou comigo: para que a gente usa a vara? Disciplina. E o cajado? Sustentação. Eu disciplino, mas eu te dou algo para você segurar, para você não cair. Aleluia, glória a Deus. Canta lá, balaço. Ribalaço, ele canta lá, balaço. Decanta lá, balaço, ele canta lá. Nós precisamos, amados irmãos, confiar mais em Deus. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Nós precisamos sair do raso e começar a ir para águas profundas. Esse negócio de só molhar o pé, meu irmão, isso aí é para covarde. Nós temos que mergulhar em águas profundas e começar a ver coisas que ninguém viu. Porque a Bíblia fala lá em Marcos 16, se não me engano: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. No meu nome colocarão a mão nos enfermos, eles serão curados, falarão novas línguas. E se você beber água, você beber água, tá aqui. Você beber água, você beber veneno, beber qualquer coisa, nada vai te causar dano. Glória a Jesus.
Agora nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos confiar nesse Deus. Hoje as pessoas confiam em tudo como é. Tem gente que acredita em poste, né? Traga a pessoa amada em 3 dias. Tem gente que acredita, né? No ligue já lá, né? Ligue já, não sei o quê. Tem gente que acredita em tudo quanto é coisa. E o mal do crente hoje, o mal do crente, infelizmente, a gente tem que falar, porque a igreja precisa aprender. O mal do crente muitas vezes é ele entregar os seus segredos para qualquer um. Ah, a casa está caindo, eu vou na minha vizinha ali e vou conversar com ela, que ela tem um conselho para mim. Mas a vizinha é ímpia. A vizinha é ímpia. O que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ah, mas a minha colega de trabalho é meu melhor amigo. Que melhor amigo o quê, meu irmão? Você está muito ruim de melhor amigo aí. Seu melhor amigo é o Espírito Santo. Tem gente que acha que o melhor amigo dele é aquele que viaja com ele, aquele que vai. Não, o melhor amigo é o Espírito Santo, é o Consolador. Jesus, quando subiu, mandou, falou que ele viria. Aí eu fico ali, não, que o melhor amigo, não. Eu pastor Messias, a gente conheceu no conselho de pastores. Minha afinidade foi de cara, né, pastor? A afinidade foi de cara. Eu liguei para ele, como é que é? Que dia que eu liguei para o senhor? Foi ontem? Foi um dia, daí, segunda-feira, eu preciso conversar com o pastor Messias. Estou passando por umas lutas aqui e estou precisando de conversar com quem é homem de Deus. Eu vou conversar com quem é homem de Deus, porque eu sei que na hora que nós dobrar o joelho para orar, o Espírito Santo vai falar alguma coisa. Aí não. Aí eu vou lá no cara que bebeu o dia inteiro. Trabalhou, foi pro boteco, ficou 2 horas no boteco. Não vou conversar com ele, porque ele é meu chegado. Ou estou passando uma luta aqui. Aí a gente vê casamentos acabando desse jeito. A gente vê os nossos filhos sendo perdidos. Porque nós chegamos na pessoa que não tinha nada de Deus para falar com a gente e abrimos os nossos segredos. E no caso do casamento ainda é pior, porque às vezes o cidadão para quem você foi lá abrir está interessado na tua mulher. Acha a tua mulher bonita. Misericórdia! E eu atendi um casal um tempo atrás aí, estavam separados. Sabe por quê? Porque a moça entrou naquele negócio de jogar, aquele joguinho de Free Fire lá, e entrou online e começou a jogar com o melhor amigo do marido. O que aconteceu? O rapaz foi lá e roubou a menina. Aí a menina, acho que ele não gostou muito, eu estou dando uns tapas nela e voltou pro marido. Aí deu um curso para eles de casal lá, graças a Deus estão juntos hoje. Estão na igreja e tudo. Mas olha só que situação. Que situação. Aí vocês pensam que essas coisas não acontecem. Acontece. E acontece porque muitas vezes o cabeça dura está dentro da igreja. Ele toma lambada, ele ouve a palavra, Deus mostra para ele o caminho, mas ele, não, eu sou autossuficiente. Pastor, o senhor não sabe de nada, quem sabe da minha vida sou eu. Claro que eu sei que sabe da sua vida, evidente que eu sei que sabe da sua vida, mas se você está numa igreja da qual nós pastoreamos, nós não fomos colocados aqui de paraquedas, não. Ué? A desobediência faz muito crente cair. A desobediência faz muito crente cair. Aleluia, Jesus. A rebeldia faz muito crente cair. E a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Né? Pior ainda. Às vezes a igreja está caminhando a passos largos. Todo mundo aprendendo, todo mundo crescendo. Aí o pastor Messias vai e levanta a irmã para ser a líder do ciclo de oração. Mas a outra irmã já contava que ia ser ela. E aí ela vem, mas ela vem emburrada. No coração dela, não, era eu. Porque eu sei mais que a irmã. Eu canto melhor do que a irmã. Eu não sei o quê. E começa a semear isso aí no seio da igreja. Sabe quem fez isso? O diabo. Foi por isso que ele caiu. Na soberba dele. Ele quis ser maior do que os pares dele.
Agora, tem alguém aqui de nós que é um melhor do que o outro? Eu fui no enterro agora de tarde de uma senhora, mãe de 2 amigos meus, cheio de gente lá. A mulher morreu. Sábado eu fui num culto, fui fazer um culto fúnebre, até o Atos estava lá também. O rapaz faleceu. Não puderam nem abrir o caixão do rapaz. O rapaz morreu de um jeito tosco, trabalhando numa máquina lá, de repente voou um pedaço de pau toda a barriga dele. O rapaz morreu. E eu cheguei para fazer, me avisaram 7h10 da manhã, para estar no lugar 7h30 para fazer o culto fúnebre. Aí eu cheguei lá, perguntei para a viúva, olha, eu tinha que perguntar, porque eu não conhecia o rapaz. E o pastor Messias vai concordar comigo. É tenso fazer culto fúnebre de quem você não conhece. Você vai falar o quê da pessoa? Aí eu perguntei para a esposa, vocês professam alguma fé? Vocês acreditam em alguma coisa? Ela falou para mim assim, até essa semana nós éramos católicos. Essa semana nós tínhamos decidido ir para a igreja evangélica. Não deu tempo do rapaz ir. Só que aí ontem, um membro lá da minha igreja, lá da fonte de água viva, mandou mensagem para mim, pastor, estou conversando com a esposa do fulano aqui, eu conheço ele e tal, e eu quero aceitar Jesus. Eu falei, o que você está esperando, meu filho? Aproveita aí, ué. Aproveita o embalo. Fala de Jesus para ela. E eu tenho ensinado lá na fonte de água viva que nós não temos que ficar falando só que Jesus ama. Não tem, esse evangelismo aí está errado. Esse negócio de ficar falando que Jesus te ama. Não, Jesus ama. Mas Jesus quer tirar você do pecado, meu filho. Ué. Você vai ficar oferecendo só, aí a pessoa fica só naquele Jesus que dá. Não. Você vem do jeito que você está, mas chegando aqui tu vai mudar, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Chegando aqui tu tem que mudar de vida. Você vai chegar aqui ladrão, vai continuar ladrão. Vai chegar aqui adulto, vai continuar adulto. Vai chegar aqui drogado, vai continuar drogado. Não, ué. Tem que mudar de vida aí. Se Apocalipse 21:5 fala, eis que faço nova todas as coisas, então o Senhor renova todo mundo, ele faz novo, ele não remenda não, ué. Essa semana uma pessoa mandou uma mensagem para mim falando assim, porque Deus, ele remenda as coisas. Que remenda o quê? Deus faz é novo. Pega remendar o quê, rapaz? Uai, tá louco? Que negócio de remenda? Remenda é quando nós íamos dançar quadrilha, quando nós éramos do mundão, né? Aí colocava com as calças, remendaram, que esse tem esquisito, né? Hoje não, hein? Negócio de remendo com Deus, não. Deus renova, faz novo, faz nascer de novo. Né? A fruta que eu acho, a hortaliça que eu acho mais engraçada é o quiabo, né? Se você tiver um pé de quiabo na sua casa, dois dias você pode lá ter um quiabo lá, né? E tal. Aí, se ele faz isso com a planta, ele não vai fazer com a tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Ele não vai fazer isso com a tua vida. Renovar, mudar as coisas, tirar o que está podre, consertar e botar novo. Eu quero contar uma experiência aqui para a gente poder encerrar. Eu tenho um amigo meu, bispo, lá em Belo Oriente. Ele é até padrinho da minha filha. Ele que apresentou a minha filha mais nova. Um dia ele era pastor ainda, ele estava na igreja, no púlpito, assim, mexendo nas coisas lá. Entrou uma irmã que era da igreja. E a irmã foi e falou assim: pastor, o meu filho está morto ali dentro do carro. Eles tomou que susto. Como assim está morto, irmã? Não, meu filho está morto ali dentro do carro. Não, pega ele lá e traz ela aí. O altar era de chapa assim, né? Coloca ele aqui em cima do altar. Irmãos, eu vou falar a verdade para os irmãos. Se acontecer isso comigo, na hora, no embalo, vai. Mas a gente fica meio assim, né, pastor? Tem umas coisas que a gente tem, olha, a gente fica meio assim: Jesus, aumenta a minha fé. Colocaram aquele rapaz em cima lá do altar e meteu a mão no peito do rapaz, em nome de Jesus, acorda agora! E o rapaz ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Comigo já aconteceu assim, de entrar a gente entrevado dentro do culto. Quando eu pastoreava lá em Fama, a mulher entrar entrevada, carregada, e eu estava começando a mensagem. E ela entrou, ai, todo e tal. Eu segurei ela assim, mandei os irmãos soltar, pedi os irmãos para estender a mão.
Oramos e ela, na hora, ela acertou. Glória a Deus. Já oramos, já vimos milagre acontecer, já. Mas tem milagre e tem operação de maravilha, né, pastor? Operação de maravilha eu ainda não passei por isso, não. Um dia eu ainda vou passar. Mas milagre a gente já presenciou Deus fazendo. E o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que derramava o maná para as pessoas comerem, é o mesmo Deus que hoje muda a tua história. É o mesmo Deus que fala com você, olha, eu mudo a tua história. Antes de você chegar aqui, o Espírito Santo está na porta ali, ó, falando assim, ó, se ele deixar, é hoje que eu mudo é tudo. Antes de você chegar, antes de eu sair lá de Boteiros, o Espírito Santo já veio na frente, ó, eu já vou na sua frente, já vou preparar o caminho. E eu ouvi coisa que hoje eu precisava ouvir. Quando o pastor estava falando aqui de renovação da igreja, avivamento dos remédios, precisava ouvir isso, porque eu também sou igual a ele. Eu também tenho um remedinho lá que eu preciso tomar, porque senão fica a noite acordado. Eu trabalhei muitos anos de noite, eu troco o dia pela noite. Ultimamente não estou nem trocando o dia pela noite mesmo. Se eu não durmo de dia, se eu não tomar o comidinho, não durmo de noite também. E aí nós vamos orar, nós vamos assistir um filme, nós vamos fazer outra coisa, levanta, anda a noite inteira dentro de casa. Ando para lá e para cá. Levanto, vou orar, como, vou dentro, levanto de novo e tal. É assim. Às vezes eu levanto, às vezes eu estou deitado lá pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que ir na casa do fulano, tenho que ungir a casa do fulano, mas eu tenho que preparar a palavra, eu não quero comprar uma Bíblia nova, eu preciso fazer isso, tenho que buscar. É o tempo todo assim. A cabeça do pastor é o tempo todo assim. Eu não sei se o senhor ainda está assim, mas a minha é assim, o tempo todo. Pensando o que eu vou fazer daqui a pouco. Mas eu não abriria mão disso por nada nesse mundo. Deus, aleluia. Se Deus chamou para pastorear, vamos pastorear, ué. Vamos cuidar de ovelha, vamos cuidar do aprisco. Eu vou falar uma coisa para o senhor, que o senhor tocou no meu coração essa semana. Como o Senhor não me pediu segredo, então eu posso falar. Essa semana o Senhor tocou no meu coração sobre as duas portas. A porta de entrada e a porta de saída. Aqui tem uma parede, mas olhe para aqui como se tivesse uma porta aqui. Tem muitas pessoas que estão fazendo isso. Elas entram ali, sentam um pouquinho e daqui a pouquinho elas saem daqui. Nós temos que fechar a porta e deixar de lá aberta, para que as pessoas permaneçam no aprisco. Aleluia. Serem cuidadas no aprisco. Teve um casal da nossa igreja que há um ano e tanto atrás eles chegaram perto de mim e falaram que tiveram uma direção de Deus para poder sair da igreja, que não sei o que, papapá. Eu falei, amém. Não prendo ninguém, pastor. Quer ficar, fica. Não quer, meu filho, parabéns, tchau. Vai. Só que eu falei para eles, Deus falou com vocês, então falou, mas Deus então mostrou para onde vocês vão, né? Para o outro aprisco que vocês vão. Porque Deus não tira ninguém de dentro do aprisco para jogar lá no meio do... Não, ué. No aprisco você está protegido do frio, você tem comida, você tem água, você tem tudo. Deus não te tira para ir para deserto assim não, filho. E mesmo se Deus mandar você para o deserto, a água vai ter lá. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele teve fome. Não fala que ele teve sede. Né? Quando ele foi tentado lá. Então, pelo menos água você vai ter lá. Não, eu falei, se vocês não vigiar, vocês vão desviar. E passou. Nunca mais fui atrás. Um belo dia, estamos lá em casa. Na hora do almoço, a minha esposa virou para mim, eu tenho um negócio para te falar. Quando ela fala isso, eu até tremo. Eu tenho um negócio para te falar, que ele falou, Deus mandou ir na casa do fulano. Eu falei, então tá. Deixei ela lá e fui fazer uma outra visita. E eu ia buscar um carro, ia comprar um carro esse dia lá em Poços. E aí deu 5 horas, eu falei, nossa, tem que ir em Poços buscar o carro e tal. Aí o cara de lá me ligou, falou, vem amanhã, que nós já guardamos os carros, tudo, tal. Eu fui buscar ela. Quando eu cheguei lá, eu entrei na casa e nem ia entrar. O rapaz falou, não, entra aqui, pastor, e tal, quero contar umas coisas para o senhor e tal. Aí falou umas coisas para mim, nós oramos.
Quando foi no próximo culto, no culto da frente, já tinha voltado para a igreja. Aí eu peguei e falei para eles, você lembra o que eu falei para vocês? Deus não tira ninguém de um lugar para mandar os outros a relento, não. A gente tem que pensar, por isso que eu disse que existe uma população flutuante. Na pandemia nasceu um novo tipo de crente, que é o crente da internet. Nós fazemos live, porque esse povo, tem um povo que só assiste live. Eles não vão na igreja, eles só assistem live. Mas enquanto eles estão assistindo live, eles estão ouvindo a palavra de Deus. Uma hora Deus vai tocar lá, ué. Eu parei de fazer live porque pastor, você não transmitiu, pastor. Eu percebi que tinha alguém que não estava vindo para ficar lá. Então, eu faço live toda sexta e domingo. Eu tô aqui mesmo, estou gravando a mensagem, daqui a pouco vai para o canal do YouTube que a gente tem. Mas o que acontece? Eu atendo gente do Brasil inteiro. Bahia, São Paulo, Belo Horizonte, gente que descobre meu telefone nos grupos de oração que eu faço e pede oração e aí conversa de tudo quanto é lugar. Aí eu gravo as mensagens e mando para essas pessoas de fora. Mas graças a Deus o público, o povo que congrega comigo está lá na igreja. Glória a Deus, E ganhando almas, que é o mais importante. Então ali eu não tenho, na igreja eu tenho preparado discípulos ali. Pessoas que estão aprendendo para sair para o campo e ganhar almas. E tal. Lá na igreja, pastor, dificilmente. É só se eu conhecer mesmo que eu levo um pregador de fora lá. O senhor está convidado 2 vezes já, né? Já está aí, né? E tal. Dificilmente. Pregam os que estão lá. Por quê? Porque os que estão lá têm aprendido. Olha, esse menino aí prega, tem outros lá que pregam. Por quê? Porque se você ficar começando a colocar pessoas que você não tem um pingo de afinidade, a pessoa chega lá e arrebenta com a igreja. Prega umas heresias, uns trem que não tem nada a ver e tal, e aí arrebenta com a igreja. E às vezes a pessoa foi ali naquele dia precisando demais de algo de Deus. E às vezes aquela pessoa não tem nada de Deus. Está cheio de gente aí falando de Deus, mas que não tem nada de Deus. O comportamento dela de vida não tem nada com Deus. E se a pessoa não tem um comportamento com Deus, né, então ela não tem palavra também de Deus. E o próprio Jesus nos ensinou isso. Quando ficar falando que o Cristo está ali, que o Cristo está ali, que o Cristo está acolá, toma cuidado com isso, que não tem nada disso não estou lá não. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E eu quero deixar aqui para os irmãos um conselho. Se conselho fosse bom, não dava em dia, né? Mas como nós somos irmãos em Cristo, a gente dá assim mesmo, né? Cada palavra que você, ao orar, falar com Deus, fale com confiança e com certeza. Os dias são maus. Não fica querendo trazer o mal de amanhã para hoje, não. Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E lembre-se que a graça do Senhor nos basta. Amém? Queria pedir os irmãos ficassem de pé. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor.